Olá, eu sou o pastor Carlos River e este é um momento de reflexão. Eu quero ler um texto para você hoje, eu quero que você ouça com muita atenção esse texto e ouça essa mensagem várias vezes, porque ela fala da redenção sua e minha. E esse texto está linkado, muito ligado ao texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade toda estava debaixo de condenação. A palavra do Senhor diz que o salário, o pagamento pelo pecado é a morte. E o que Deus requeria de toda a humanidade era a morte de toda a humanidade, porque a justiça de Deus cobrava isso. E ele procurou em toda a terra um homem, alguém que se colocasse na brecha, uma mulher, quem seja. Mas não encontrou ninguém na terra que pudesse pagar o preço pelo resgate da toda a humanidade. Então ele próprio, o braço dele, o próprio filho dele, se despiu de tudo que era Deus. Se tornou um homem e como homem se humilhou e foi morto na pior morte que existia na época, a morte de cruz, como pagamento pelo resgate de toda a humanidade. E aí esse texto fala sobre isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. E quem se manifestou? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejassem. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida, visto que ele foi morto? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, porém ele ressuscitou. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o ficar enfermo por mim e por você, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. E eu fiquei perguntando por que a Bíblia não fala que todos. Porque nem todos, querido, aceitam o que ele fez naquela cruz. Nem todos recebem o sacrifício dele. Nem todos aceitam o pagamento da sua dívida. Muitos vão tentar lutar. Muitos vão tentar andar pelo seu próprio caminho ou fazer o seu próprio caminho, tentando chegar. Muitos vão pedir a intercessão de santos, de imagens, de escultura, de todas as coisas. Muitos vão tentar fazer o seu próprio caminho, vão pelos seus próprios esforços. Muitos vão tentar. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que receberam a Cristo Senhor, todos aqueles que aceitaram o pagamento da sua dívida, todos aqueles que receberam o perdão, foram humildes o suficiente para reconhecer que necessitava de um Salvador, chegaram até Ele e pediram o seu perdão, receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se tornaram filhos de Deus, receberam a salvação. Porque Deus sempre coloca a decisão na minha mão. Você que decide, querido. É você que decide se vai para o céu ou se vai para o lugar onde você quiser. É você que decide, querido, porque a decisão é sua. O sacrifício ele pagou. A dívida ele pagou. Mas a decisão, a escolha é sua. É você que decide para onde você quer ir.
para onde você vai viver a eternidade. O pagamento foi dado. A oferta foi te dada. A porta foi aberta. O caminho foi mostrado. Agora a decisão de entrar por essa porta da salvação é sua. É você que decide, você é o responsável pelas bênçãos ou não da sua vida. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é a destruição e a morte. E o mundo, a religião, apresenta muitas oportunidades que te levam à destruição. Mas só Jesus é o caminho que te leva ao Pai. Entenda isso. Ele te amou tanto e não vai desistir de você. Transmita essa mensagem, ouve ela várias vezes, compartilhe o link do YouTube. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom final de semana. Trust is without war.